Graças a Deus. Boa noite, povo de Deus. Que a paz seja convosco. Eu confesso que eu estava com saudade de vocês. Eu estava com saudade de cultuar. Eu já estava com saudade, irmãos, de nos reunirmos como igreja. Eu dizia para o Ministério de Louvor que é muito bom a gente ouvir uma pregação na nossa casa, é muito bom a gente tirar o nosso momento de oração, mas nada se compara com a congregação dos santos, onde todos se reúnem com um só propósito, de exaltar e de adorar o nome do Senhor. E a Bíblia do Senhor, a Bíblia nos informa que o Senhor, Ele habita em meio aos louvores, no meio dos louvores do seu povo. Então, enquanto aqui nós o adoramos, a presença do Senhor, ela se manifesta no meio de nós. Aí a presença do Senhor, ela cura as nossas dores. A presença do Senhor, ela restaura as feridas da alma. A presença do Senhor, ela tira a tristeza. A presença do Senhor, ela faz algo extraordinário no nosso meio. E eu quero dizer que a presença do Senhor está neste lugar, amém? Graças a Deus, povo abençoado, paz seja convosco, amém? Que a presença do Senhor, que a paz do Espírito Santo esteja em nossos corações. Eu quero convidá-los a abrir a Bíblia de vocês no livro de Jeremias. Jeremias, ele é conhecido como o profeta chorão, aquele que chora na presença do Senhor. Se tem um lugar, se tem um momento que você pode chorar, eu venho te informar que esse é o momento. O melhor lugar para você derramar as suas lágrimas é na presença do Senhor. Jeremias, capítulo 29, estaremos lendo do versículo 11 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperai. Então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu os ouvirei, e buscar-me-ei, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-eis de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Amém? Fala conosco, meu Pai. O Senhor é um Deus poderoso, o Senhor é um Deus incomparável. Nós precisamos, ó Pai, te ouvir, Senhor. Que haja, meu Deus, uma ministração do Teu Espírito Santo neste lugar. Que o Senhor venha ter liberdade para falar em cada coração. Senhor, tudo aquilo que tenta desviar a nossa atenção, tudo aquilo que tenta nos tirar do foco da palavra, que nós agora iremos ouvir, nós repreendemos agora em nome de Jesus, e nós te pedimos, fale conosco, porque todos nós queremos te ouvir. Amém? Pode tomar o seu assento, graças a Deus. Nós estamos retomando aos nossos cultos, após passarmos aí alguns dias, talvez meses, com as portas das igrejas fechadas,
Mas graças a Deus que hoje nós temos a oportunidade de cultuarmos ao Senhor de uma forma presencial. E eu sei que o Senhor ele tem esse prazer de falar contigo. Deus ele tem prazer de falar com a sua igreja. E hoje eu queria trazer uma palavra de reflexão. E eu queria perguntar para vocês: quem é Deus para você? Eu gostaria que você por um instante pensasse: quem é Deus para você? O que você pensa a respeito de Deus? O que você pensa a respeito da sua oração? Quando você ora, quando você clama, quando você faz um jejum, quando você faz uma oração, quando você se derrama diante do Senhor, eu quero que você imagine qual é o comportamento de Deus quando você se prostra aos pés dele. Irmãos, eu quero que você um pouquinho comigo, você venha viajar. Eu quero que você imagine o trono de Deus. E eu quero que você tente imaginar o comportamento de Deus quando nós nos reunimos para adorar. Eu queria que você pudesse entender ou tentar imaginar como que Deus ele se sente. Como que os céus reagem com o nosso louvor, com a nossa adoração. Como você imagina Deus recebendo, ô Felipe, olha aqui, como que você imagina Deus recebendo o seu solo de guitarra? Como você imagina Deus, Selma, recebendo o seu louvor quando você canta? Eu quero que você imagine como que Deus ele recebe, Rafael, o acorde do seu teclado quando você está ali tocando, dedilhando. Como é que Deus, igreja, recebe as suas orações? Quando nós nos reunimos como igreja, ou até mesmo no silêncio do nosso quarto, quando a gente fechamos a porta, e ali nós dizemos: Deus, eu sou um pecador. Quando você tranca a porta do seu quarto e fala: Senhor, olha quem eu sou, e você chora as suas misérias, como você imagina que Deus ele te recebe? E eu quero que você imagine também um pouquinho como Deus ele te recebe, como Deus ele olha para você no momento em que você está se rebelando contra a sua palavra, no momento a qual você não está ouvindo o Espírito de Deus. Porque tem momentos, irmãos, que acontece com todos nós, que parece que os nossos ouvidos, ele por um instante deixa de ouvir a Deus, e nós tomamos as nossas próprias decisões, e aí nós queremos satisfazer as nossas próprias vontades, nós queremos fazer aquilo que vem do nosso comportamento humano. Como que você acha que Deus, Ele recebe tudo isso, Ele vê tudo isso? E hoje eu quero fazer uma pergunta: quem é Deus para você? Quem é Deus? Eu posso adiantar que Deus é aquele que tudo sabe, Deus é aquele que tudo pode, Deus é aquele que tudo vê, mas o Senhor que tudo vê, que tudo pode, que tudo sabe, é o mesmo Deus que oferece o perdão, é o Deus que oferece o amor, é o Deus que oferece a misericórdia, é o Deus que é a tua justiça, é aquele que fica ansioso, podemos dizer assim, para ouvir a sua voz. Amém? Irmãos, não existe nenhuma pessoa no mundo que consiga negar a existência de Deus. Até mesmo o ateu ele nega uma ideia de Deus. Os ateus ele costuma fundamentar para si uma própria teologia. O ateu ele eleva a si mesmo na posição de um Deus. O ateu ele despreza o ser divino, mas ele consegue elevar a si mesmo numa posição soberana. Eu posso afirmar que esse é o maior crime contra uma sociedade, porque quando nós tentamos tirar a pessoa de Deus das nossas vidas, nós estamos destruindo o único fundamento da moral e da justiça. O ateísmo,
ele tira do ser humano a sua maior esperança, que é a sua sede e a sua fome de uma vida eterna. E eu quero falar nessa noite que existe tantos conceitos errados a respeito de Deus. Eu quero compartilhar com você o que o mundo pensa, o que as filosofias pensam a respeito de Deus. Nós vemos aí os agnósticos, a tentativa do agnosticismo. Eles não negam a existência de Deus, mas eles negam a possibilidade de conhecer. O que adiantava saber que existe um Deus a qual eu não posso me relacionar? É isso que os agnósticos eles pregam, que existe um Deus, que é poderoso, que é soberano, mas que é impossível de se relacionar com Ele. Mas não é isso que a minha Bíblia, não é isso que a palavra de Deus ela nos revela, mas ela nos mostra um Deus totalmente acessível. Você pode se achegar a Deus nesse momento, em qualquer lugar que você quiser. Já vem a declaração dos materialistas. Os materialistas, eles negam totalmente a existência de Deus, eles negam a existência do Espírito, ele nega a existência de seres espirituais. Os materialistas, eles não acreditam em anjos, eles não acreditam em demônios, eles não acreditam em oração, eles não acreditam no poder do clamor, eles só acreditam na força do seu braço. Os materialistas, eles só recorrem ao poder humano. E o materialista, ele tem anunciado a sua maneira de crer de uma forma tão grande, que muitas pessoas estão passando a deixar de confiar em Deus, e confiar na força do seu braço. Eles confiam em si mesmo. Mas para o materialista, não existe uma vida após a morte. Para os materialistas, quando você morre, tudo se acaba. E nós temos uma outra ideia de pensamento, que é o panteísmo. O que é o panteísmo? O panteísmo é a religião dos hindus. O que eles acreditam? Eles acreditam que tudo é Deus. Eles acreditam que Deus é a natureza. Ele acredita que a soma total do universo, isso é um Deus. Para os hindus, tudo é Deus. Para os hindus uma vaca é Deus, para os hindus uma cobra é Deus, para os hindus um boi é Deus, para os hindus você pode ser um Deus. Para os hindus, eles acreditam que tudo é Deus. E nós temos uma outra forma de pensamento diferente dos hindus, que é os deístas. O que os deístas, eles ensinam? Eu quero que vocês prestem atenção nessa explicação, porque você vai entender o propósito dessa mensagem. Os deístas, eles declaram que há um Deus transcendente. Eles declaram que existe um Deus criador. Eles declaram que existe um Deus poderoso. Eles declaram que existe um Deus soberano. Porém esse Deus, ele criou a terra e ele abandonou a terra com as leis naturais da natureza. Os deístas, eles pregam que tem uma força superior que criou tudo isso, mas ele foi embora e ele nos abandonou. E não é isso que a palavra de Deus nos ensina. A Bíblia diz que Jesus, ele fala que ele não nos deixou órfãos. Quando ele partiu, ele enviou o Consolador, um Deus coigual assim como ele, que cuida de nós, que atende as nossas orações, que consola o nosso coração. Eu quero dizer que nós não estamos sozinhos e abandonados, jogados ao léus. Tem um Deus que cuida de nós, tem um Deus que cuida de você, tem um Deus que se preocupa com você, tem um Deus que se preocupa com os mínimos detalhes, tem um Deus que tem olhado para você de dia e de noite, um Deus que tem acolhido as suas lágrimas, tem um Deus que tem se preocupado com você, que Ele tem bons pensamentos para você. Existe um Deus, e esse Deus, Ele está aqui neste lugar. Os hindus, ou os deístas, eles acreditam que o homem pode fazer tudo o que quiser. Para os deístas não existem regras.
O que importa é que você seja feliz. Tudo pode em custa da sua felicidade. Para os deístas não tem limite. Eles acreditam sim em uma punição, em uma sentença, mas não existe limite para o deísta. E essa é uma pregação muito boa para os homens carnais, porque o homem não quer limite. O homem não quer obedecer regras, os homens não querem obedecer autoridade. Se tem algo que existe dentro do homem que ele luta contra si, é de se colocar debaixo de um senhorio, é colocar-se debaixo de uma autoridade. Os homens, eles têm dificuldade de se colocar debaixo de uma autoridade. Talvez porque ele ganhou uma unção de domínio, talvez é porque ele ganhou uma unção para governar sobre toda a terra. O homem, ele tem poder sobre tudo na terra, mas Deus tem poder sobre o homem, sobre todos. O homem, ele pode se achar grande, mas ele não é ninguém diante de Deus. O homem, ele pode criar tantas coisas, mas ele não pode acrescentar um dia da sua vida. Ele não sabe o dia da sua partida. O homem, ele tem tanta sabedoria, mas ele não conhece o dia de amanhã, porque o dia de amanhã pertence a Deus. Os deístas, eles não acreditam que Deus habita no nosso meio, quando o livro de Isaías, no capítulo 6, vai dizer que a terra está cheia da glória de Deus. Você pode ter esse relacionamento com Deus. E outro conceito distorcido da palavra de Deus é o dualista. O que o dualista acredita? O dualismo, ele acredita em duas forças coiguais. A força do bem e a força do mal, elas são iguais e elas lutam entre si, e qualquer uma delas pode sobressair, e qualquer uma delas pode vencer. Isso não é uma verdade, pois a Bíblia diz que Deus é o Todo-Poderoso. A Bíblia diz que o Senhor, ele lançou Satanás do céu para a terra. Jesus, ele disse: eu vi Satanás como um raio caindo sobre a terra. Lucas diz, os 70 discípulos diziam: Senhor, no teu nome até os demônios nos obedecem. Sabe por quê? Porque ninguém se iguala ao nosso Deus. Ninguém se compara ao Senhor. E outro conceito, irmãos, que afetam os cristãos, que afetam a nossa fé, é o evolucionismo. O evolucionismo, ele é uma teoria, ele não é uma prova científica, isso tem que ficar muito claro. Eles ensinam que todas as formas de vida tiveram uma só origem, que as espécies mais elevadas surgiram de uma forma inferior. Ou seja, para os evolucionistas, o réptil se transformou em um pássaro, o caramujo, ele se tornou em um peixe, o macaco se transformou nos seres humanos. Eles acreditam que da matéria surgiu as células. Olha o pensamento desses homens. Eles acreditam que de uma célula vida surgiu uma fagulha de vida, e dessa fagulha foram criadas todas as coisas. Olha o tipo de ensinamento, e muitas das vezes é isso que o teu filho tem aprendido na escola, muitas das vezes é isso que tem se ensinado aí nas redes sociais, é isso que tem se ensinado no YouTube. Por que eu trouxe essa palavra? Porque eu estava fazendo algumas pesquisas no YouTube, eu comecei a ouvir muitas pessoas com essa filosofia, pessoas de destaque na mídia, com esse tipo de filosofia. Mas quando eu olho para a Bíblia, nós não encontramos nenhuma evidência do evolucionismo, mas nós entendemos de um Deus criacionista, de um Deus criador, que com a sua palavra, com a força do seu poder, criou os céus e a terra e a humanidade, e tudo que aqui existe é criação do Senhor, é obra do Deus Todo-Poderoso. E Gênesis diz, depois que ele criou todas as coisas, ele parou para observar as obras de suas mãos. E quando Deus, ele criou o homem, ele diz, e tudo se tornou muito bom.
Então isso desmascara a teoria do evolucionismo. E a última teoria dos homens que eu quero falar, que é a teoria mais perigosa, que ela tem inflamado os últimos dias, que é a psicologia atual, ou a nova psicologia. O que eles estão ensinando? Eles estão informando a ideia de que Deus é uma projeção da mente humana, ou seja, Deus é uma ilusão para servir um propósito útil, mas que se aproxima um dia, a qual Deus não será mais necessário nas nossas vidas. Para essa psicologia atual, ou para a nova psicologia, para eles Deus é uma ficção, Ele é algo fictício e não real. Mas a Bíblia diz que o nosso Deus, Ele é o Deus presente, Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. E eu pergunto para você, quem é Deus para você? No que você tem crido? O que é que tem despertado a sua curiosidade? Irmãos, embora Deus seja tão grandioso, embora Ele seja glorioso, eu quero dizer que é possível conhecê-lo. É possível que o ser humano pecador, é possível que um ser humano falho, é possível que um ser humano limitado venha se relacionar com um Deus santo, justo e poderoso. Você pode se relacionar com Deus, mesmo nas suas limitações, nas suas fraquezas, porque todos nós, irmãos, somos miseráveis, todos nós temos erros, todos nós temos falhas, mas mesmo assim, existe um amor, existe um poder, algo que nos se aproxima, que nos leva a ter um encontro novamente com o Senhor. E eu quero me referir à obra da cruz. A obra da cruz te permite relacionar com Deus. Deus, Ele sempre esteve presente no nosso meio, diferente do deísmo. Ele não nos criou e nos largou aqui no relento, pelo contrário, Ele estará contigo todos os dias, até que Ele venha. Você sabia que Deus, Ele lembra de você todos os dias? Deus, Ele manda o sol, Deus, Ele manda a chuva. Está respirando? É porque Deus, Ele se lembrou de você. Até essa chuva que Deus enviou hoje, a chuva que rega a terra, é uma forma de Deus dizer: eu tenho me lembrado de vocês. Deus, Ele é acessível, e hoje Ele tem se manifestado em nossas vidas, através do Teu Santo Espírito. Antigamente, Deus, Ele falava por meio dos profetas, mas nos dias de hoje, Deus, Ele fala por meio do seu próprio Filho e pelo Espírito de Deus. Deus, Ele pode falar contigo. Você pode ouvir algo de Deus exclusivamente para você aqui nessa noite. Você pode ouvir algo exclusivo para você. Deus, Ele pode trazer uma direção, uma visão, algo especificamente para você. A Bíblia, ela vai se preocupar em provar quem é Deus. Sabe por quê? Porque para os judeus, para o hebreu, eles nunca tiveram dúvidas de quem é Deus. O ser humano que tem relacionamento com o Senhor, essa dúvida nunca irá gerar no seu coração. E eu quero falar um pouquinho com você a respeito do que a Bíblia diz a respeito de Deus. Você sabia que todas as vezes que na tua casa você para ler a Escritura, todo momento que você para meditar na palavra de Deus, tem uma mensagem de Deus diretamente para o seu coração? Se nós olharmos para o livro de Gênesis, ele vai apontar que o nosso Deus é o Criador dos céus e da terra. Quando nós olhamos para o livro de Gênesis, ele vai dizer que Deus é aquele que criou tudo o que aqui existe. O Senhor é o autor da vida. Mas quando nós olhamos para o livro de Gênesis, nós também percebemos que o Senhor Jesus, Ele é aquele cordeiro representado lá no altar de Abraão. Quando nós olhamos para o Gênesis, nós podemos já ter uma ideia de salvação, nós já temos uma ideia do amor de Deus para com a humanidade. E agora, quando nós olhamos para o livro de Êxodo,
nós entendemos que Jesus é o nosso libertador. Quando o Senhor ele olhou para a nação de Israel ali cativa, escravizada pelas mãos de Faraó, ele logo providenciou Moisés. E quando Deus ele viu a humanidade escravizada na mão de Satanás, ele logo providenciou Jesus Cristo para nos salvar. Quando nós olhamos para Levítico, nós aprendemos que Jesus é o nosso sumo sacerdote. Ele merece o seu respeito, ele merece a sua obediência, ele merece a sua reverência. Quando nós olhamos para o livro de Levítico, nós entendemos que ele é o sacrifício perfeito. E quando você medita no livro de Números, o que você vai aprender? Você vai aprender que Jesus Cristo é o seu protetor. Quando você olha para o livro de Números, você aprende que Jesus é aquele que está contigo de dia e de noite, porque ele era aquela nuvem que guiava a nação de Israel de dia e a protegia do calor do sol, mas à noite era aquela coluna de fogo que o aquecia e o conduzia no meio daquela escuridão. Você precisa entender que o Senhor, ele também é aquela rocha que foi ferida. E quando nós olhamos para o livro de Deuteronômio, nós vamos entender que Deus, ele é o nosso refúgio. Você está passando por algum problema na sua vida, você está passando por alguma adversidade, você está passando por um lugar onde você pensou até em sumir, eu quero te dizer que o Senhor é o teu refúgio, ele é o teu esconderijo, você vai encontrar abrigo no Senhor. E quando nós olhamos para o livro de Josué, o que percebemos que o Senhor é o príncipe dos exércitos. O Senhor conduziu aquele povo por intermédio da vida de Josué, e quando apareceu aquela muralha, a qual homem nenhum poderia destruí-la, o Senhor ele deu uma instrução e ele disse: peça para que o povo grite, dê as 7 voltas e grite. Sabe o que é isso? Quando você tomar uma posição, e quando você começar a clamar, a palavra de Deus está dizendo que nenhuma muralha ficará de pé diante de você. Quando você se posicionar diante de uma luta, quando a luta aparecer, você vai marchar em direção a ela, e você vai gritar, você vai clamar, e as muralhas vão ruir, e você vai chegar até a terra prometida que Deus preparou para você. É isso que Deus quer falar através do livro de Josué. E quando nós olhamos para Juízes, o que percebemos? Nós percebemos que Jesus Cristo é a nossa justiça. Você já foi injustiçado? Você já foi acusado, mal interpretado? As pessoas elas não conhecem o teu coração, as pessoas não conhecem quando você se arrepende profundamente, as pessoas não sabem quando você clama com a sua alma, com a força do seu coração, pedindo perdão para o Senhor, e muitas das vezes continuam te acusando, continuam tacando pedra, querendo te apedrejar, mas eu quero te dizer que Jesus é a tua justiça, Ele é o único que pode te julgar, porque Ele também é o teu juiz. E Ele que podia julgar, Ele decidiu te perdoar, Ele decidiu oferecer o seu amor e a sua misericórdia. E quando olhamos para o livro de Ruth, o que percebemos? Nós percebemos que Ele é o seu Redentor. E quando olhamos para 1 e 2 Samuel, a Bíblia vai dizer que Ele é o nosso Rei, Ele é o nosso profeta. O que é isso que eu quero dizer? É que você precisa aprender a ouvi-lo. Você precisa aprender a ouvir a voz que vem de Deus. Você precisa não conhecer, mas você precisa obedecer. Porque o que adianta conhecer se não praticar, se não obedecer a voz do Senhor? O que adianta o conhecimento? O Senhor, Ele é o profeta verdadeiro. Por que Ele é o profeta verdadeiro? Porque as suas palavras, todas elas serão cumpridas sobre as nossas vidas, sobre a humanidade, sobre a igreja, sobre as nações e sobre a eternidade. Ele é o grande profeta. E quando nós olhamos 1 e 2 Reis, o que vemos? Nós vemos o dono do aconselhamento. Se você quer um conselho, se você precisa de uma sabedoria, se existem problemas que você não sabe como fazer para solucioná-lo, clame ao seu Rei, aquele que vai direcionar os seus passos.
em 1ª e 2ª Crônica, quando nós lemos, nós vamos entender algo, que não há nenhum igual ao nosso Deus, Ele é soberano, o nosso Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. E quando nós olhamos para o livro de Esdras, o que nós aprendemos, eu estou colocando uma palavra de cada livro, para você ver a profundidade dessa palavra, a profundidade desse Deus. Quando nós olhamos para o livro de Esdras, nós aprendemos que a sua palavra é verdadeira. No mundo de tantas mentiras, no mundo onde não tem confiança, no mundo onde a falsidade tem operado e governado, quando nós olhamos para o livro de Esdras, nós entendemos que nele eu posso confiar. E quando você olha para Neemias, o que você aprende? Que ele é o reconstrutor de tudo aquilo que um dia foi destruído. Todos nós, se nós formos olharmos para a nossa história, um dia algo nos foi tirado, um dia algo foi destruído, um dia algo foi perdido. E se você acha que para você não tem mais saída ou solução, eu quero dizer que quando nós lemos Neemias, nós encontramos o Deus da reconstrução. Ele pode reconstruir a tua vida, Ele pode reconstruir o teu relacionamento, o teu casamento, a tua finança, a tua saúde, tudo que um dia foi destruído, o Senhor, Ele pode reconstruir. Ele tem o poder para fazer coisas que nenhum homem pode fazer. E quando eu olho para o livro de Esther, eu vou aprender que Ele sempre está conosco. Você sabia que você não está sozinho ou sozinha? Mesmo que você esteja andando em lugares diferentes, ou passando por situações que você nunca passou, ou talvez está passando pelo vale da sombra da morte, talvez está passando aí por um momento de perseguição espiritual, ou você está passando pelo momento de crise financeira, um momento de instabilidade. Eu quero te dizer que Deus sempre está conosco. Você e eu, nós não estamos sozinhos. E quando nós olhamos para o livro de Jó, que lindo, nós entendemos que Ele é o nosso Redentor, que Ele vive para sempre e Ele se levantará em nosso favor. Olha aqui, você acha que Deus vai ficar olhando de braços cruzados você passar por essa prova? Você acha que Deus vai ficar olhando de braços cruzados e não vai fazer nada por tudo que está acontecendo no mundo? Espera, aprenda a esperar, porque o Senhor trabalha por aqueles que nele esperam. Espera no Senhor. Descansa. Estão rindo de você, estão falando mal de você, o seu nome está na boca do povo, estão fazendo chacota de você, estão desacreditando em você. Espera, o seu Redentor vai se levantar, Ele vai se levantar, e Ele vai defender, Ele vai julgar as suas causas. No livro de Salmos, o que nós aprendemos? Que Ele é o bom pastor, Ele vai te conduzir aos pastos verdejantes, Ele vai te conduzir às águas tranquilas, mas além de bom pastor, Ele é o guarda de Israel. Você está guardado, você é a menina dos olhos do Senhor, você é ungido do Senhor, e o Senhor, Ele diz: ai daquele que tocar no meu ungido. Descanse, descanse no Senhor. E quando nós olhamos para Provérbios e Eclesiastes, nós entendemos que Ele e dele vem a verdadeira sabedoria. E quando eu olho para Cantares, o que eu entendo? Que eu tenho um noivo. Quando nós olhamos para Cantares, nós nos lembramos que nós temos um noivo, que nós temos uma aliança com Ele. Sabia que você tem uma aliança com Deus? Sabia que você tem uma aliança de compromisso? Você tem uma aliança de responsabilidade com Deus? Quando nós olhamos para o livro de Cantares, nós entendemos que nós temos um noivo, nós temos responsabilidade com Ele, e Ele também tem responsabilidade para conosco, e Ele não vai nos deixar sozinho. E quando eu olho para Isaías, eu aprendo que Ele é o príncipe da paz. Está vivendo em guerra, em conflito, Ele é a sua paz. E quando eu olho para Jeremias, nós aprendemos que Jesus
Ele é a nossa justiça. E quando eu olho para Ezequiel, o que eu aprendo? Preste atenção, no livro de Ezequiel, Jesus, ele é o pregador desprezado. Nós não podemos desprezar o seu amor, não podemos desprezar a sua mensagem, nós não podemos desprezar a bondade do Senhor direcionada a nós. Quando nós olhamos para o livro de Ezequiel, nós entendemos que o Senhor, ele fez de tudo, e mesmo assim ele foi desprezado. Que eu e você não possamos desprezar o amor de Deus. E quando eu olho para o livro de Daniel, que eu entendo que ele é o nosso rei, ele é o rei eterno. E Oséias, o que Oséias nos ensina? Oséias vai nos ensinar que ele é aquele que sara as nossas feridas. Qualquer ferida, ferida do corpo, ferida da alma e ferida do espírito. E quando eu olho para Joel, aleluia, nós aprendemos que ele é aquele que nos batiza com o Espírito Santo e com fogo. E quando eu olho para Amós, o que eu vou aprender? Eu vou aprender que Jesus Cristo, ele leva o nosso fardo, sabe aquele fardo pesado, que você não consegue levar, que ninguém quer dividir com você. O Senhor, ele se apresenta hoje para pegar esse fardo pesado, e pegar para ele, e ele quer entregar para você um fardo leve. É isso que nós aprendemos. Quando nós olhamos para Obadias, nós aprendemos que ele é o nosso Salvador. E quando nós olhamos para o livro de Jonas, nós vamos entender que ele salva o gentil. O que é isso? Deus, ele não tem ninguém a qual ele tem preferência. Ele salva o judeu, ele salva o gentil, ele quer salvar toda a humanidade, independente do que é aquilo que o homem já praticou nesse mundo. Nós aprendemos que o desejo do Senhor é salvar. Ele é o Salvador dos gentios. Em Miqueias, a palavra de Deus, ele vai trazer uma mensagem tão poderosa no livro de Miqueias. Ele vai dizer que Jesus, ele é o mensageiro dos pés formosos. O que é isso? Que não existe conselho melhor do que o Senhor, não existe palavra melhor do que a do Senhor, não existe conforto melhor do que o do Senhor, porque o Senhor, ele é o mensageiro dos pés formosos. Tudo é belo, tudo é maravilhoso, tudo que essa palavra ela ensina, ela tem proveito para as nossas vidas. Quando nós olhamos para Naum, irmãos, Naum, ele vai apresentar um Deus de uma forma diferente dos demais livros. Naum vai apresentar um Deus como um Deus vingador. Você acha que Deus, irmãos, ele é passivo, que podem fazer o que quiser com ele, que podem fazer o que quiser da sua palavra? O livro de Naum diz que não. O livro de Naum vai dizer que Deus é um Deus vingador. Um dia ele vai se levantar, ele vai vingar todas as coisas, ele vai punir o pecado. Ele é um Deus justo, ele é um Deus verdadeiro, ele é um Deus fiel. Então isso nós aprendemos no livro de Naum. E Abacuque, nós aprendemos que ele é o nosso sentinela. Além de nos guardar, sabe o que ele faz, irmãos? Ele espalha sobre nós a luz que representa a sua palavra e o seu Espírito. Assim como o sentinela guardava a cidade, o sentinela, além de ele andar armado, ele andava com uma tocha, e aonde ele pisava tudo clareava. Assim é a palavra de Deus, quando ele entra na nossa escuridão, quando essa palavra entra no nosso mundo de trevas, aquilo que era trevas se torna uma grande luz. Por quê? Porque o Senhor é aquele que espalha o avivamento. Em Sonfonias, ele vai trazer uma palavra tão maravilhosa que diz que ele é poderoso para livrar. Está precisando de algum livramento? Você pode falar com a pessoa certa, porque ele é especialista em livrar. Em Ageu, ele é o restaurador das heranças perdidas. Você tem perdido alguma coisa? Talvez você perdeu a sua fé, talvez você perdeu o seu amor. O Senhor, ele restaura tudo que um dia foi perdido. E quando eu olho para Zacarias, eu aprendo que Deus é uma fonte inesgotável.
Tudo que você precisar, você vai encontrar no Senhor. Em Malaquias, ele vai dizer que além de Pai, Ele é Senhor, mas além de Senhor, Ele é o sol da nossa justiça. Você já imaginou que o livro de Malaquias, ele vem trazer uma mensagem tão poderosa? E agora nós vamos adentrar no Novo Testamento, nós vamos adentrar na Nova Aliança, e nós vamos descobrir que ele vai começar dizendo que Jesus, ele é o Filho de Deus. Já começa dizendo que ele é o Messias, aquele esperado pela igreja. No livro de Marcos vai dizer que ele é aquele que sara as nossas dores. Em Lucas, ele é o Filho do homem, ele veio com o propósito de morrer na cruz para nos salvar. Em João, o que nós aprendemos em João? Que ele é um rei, que há de vir, que ele virá para buscar a sua igreja. E agora quando nós olhamos no livro de Atos, nós também temos um ensinamento tão lindo, que Jesus é a luz que apareceu para clarear os nossos caminhos, para trazer uma nova ideia e uma nova concepção de fé, uma nova concepção de vida, uma nova concepção de eternidade, uma nova concepção daquilo que é certo ou que é errado, quando a luz de Cristo raiar em você, quando a luz de Cristo ela raia no nosso coração, a nossa visão ela é modificada. Então permita que a luz de Cristo ela venha raiar em você. Em Romanos vai dizer que ele é a nossa justificação. Em 1 e 2 Coríntios, ele é a ressurreição, e ele também é aquele que leva os nossos pecados. E quando eu olho para o livro de Gálatas também é outro livro maravilhoso. Ele vai nos ensinar que Jesus é aquele que nos livra do poder da lei. Por quê, irmãos? Porque o homem quer nos acusar com as regras, as pessoas querem nos acusar com a lei, as pessoas querem nos pisar, quando Cristo quer nos livrar do poder de toda a acusação. Em Efésios, ele é o Cristo das riquezas insondáveis. Em Filipenses, ele supre todas as nossas necessidades. Em Colossenses, a Bíblia vai dizer que ele é a perfeição. Você quer viver de uma forma plena? Imite a pessoa de Jesus Cristo. Em 1 e 2 Tessalonicenses, ele traz uma palavra de esperança. Ele vai dizer que o nosso Deus, ele é o Rei que virá para nos tirar dessa terra e para levar para um lugar que Ele mesmo foi preparar. Em 1 e 2 Timóteo vai dizer que Ele é o mediador entre Deus e os homens. Em Tito, Ele é a nossa esperança. Em Filemão, irmãos, é um livro tão pequeno, mas olha a mensagem que traz, que Ele é o verdadeiro amigo. Ele é o amigo para todas as horas. Quando todos te abandonarem, você tem um amigo chamado Deus, você tem um amigo chamado Jesus Cristo. É isso que nós aprendemos no livro de Filemão. Em Hebreus, nós vamos entender que Ele e nele está o sangue da nova aliança, de uma aliança eterna. Deus, Ele tem uma aliança eterna conosco, e Ele vai te levar para o céu, para que nós possamos passar uma eternidade na presença dEle. No livro de Tiago, Ele é aquele que cura os doentes. Tem alguma enfermidade na tua vida? Tem alguma causa impossível na tua vida? Tem algo que a medicina não pode fazer por você? Tem algo que o remédio não pode fazer por você? Tem algo que a ciência não pode fazer por você? Eu quero te dizer que Tiago, ele apresenta o Senhor como aquele que cura os doentes, como aquele que sara as feridas. Em 1 e 2 Pedro, vai dizer que Ele é a pedra principal. Você pode ter tudo, você pode conquistar tudo, mas se você não conquistar Jesus, se você não conquistar a sua salvação, é a mesma coisa de você não ter conquistado nada. Em João, no livro de João, nós vemos um Deus tão poderoso, nós vemos um Deus tão glorioso, mas no livro de João, apresenta um Deus de amor, um Deus dócil. Nós temos ouvido tanto falar de um Deus vingador, de um Deus poderoso,
que dá até uma impressão que Deus está lá e nós aqui, a gente não pode nem chegar perto, porque Ele é santo e nós pecadores. Mas quando nós lemos o livro de 1 João, nós entendemos um Deus que permite você chamá-lo de paizinho. Quando você olha o livro de 1 João, você encontra um Deus que te chama de filhinho. Quando você olha para o livro de 1 João, você entende um pai amoroso, um pai que cuida. O Alcorão, no islamismo, ele vai dizer que Alá não tem filhos. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, a palavra de Deus fala que dentro de nós existe um espírito de adoção que clama: Abba, Pai, Paizinho. Você tem um pai que se preocupa com você, você tem um pai do céu, um pai que te ama, um pai protetor, um pai amigo, um pai conselheiro, um pai que está perto de nós temos um pai. Aí quando nós olhamos para o livro de Judas, o que nós aprendemos? Nós aprendemos que ele virá com milhares de anjos para buscar a sua igreja. E aí, irmãos, quando nós olhamos para o livro de Apocalipse, o livro de Apocalipse ele vai convidar a igreja. O livro de Apocalipse ele vai conclamar a igreja a levantar os seus olhos aos céus. Você consegue por um instante elevar os seus olhos aos céus? O livro de Apocalipse ele vai clamar, ele vai falar assim: olhe para o céu, pois é chegada a sua redenção. É isso que o livro de Apocalipse está dizendo. Ele fala tantas coisas, tantas figuras mitológicas, dragão, serpente, dragão que sai do mar, que sai da terra, mas a maior mensagem do livro de Apocalipse é: olha para o céu, que de lá virá o teu Redentor, é de lá que virá a tua salvação. Olhe para o céu. Consegue entender que Deus é tudo o que nós precisamos? Para os doentes Ele é a cura, para os cansados Ele é o alívio, para os perdidos Ele é o caminho, para os que têm fome Ele é o pão vivo que desceu do céu, para os que têm sede Ele é a água da vida, para o homem pecador nele nós encontramos a redenção. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e ninguém vai se achegar ao Pai se não for por intermédio de Jesus. Jesus, Ele é o caminho que nos leva de volta aos céus. Quando alguém falar para você que Deus não existe, quando alguém falar para você que Deus não está perto de você, que Deus não te ama, você vai apresentar essa palavra e vai dizer: eu prefiro ficar com aquilo que a Bíblia diz, do que aquilo que os homens diz, do que aquilo que você diz a respeito de Deus e a respeito de mim mesmo, porque eu creio que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Você consegue crer? Você crê que Deus é o Deus Todo-Poderoso? Então eu quero te convidar a ficar de pé. E eu vou pedir para que você nesse momento venha falar com o seu Pai, que você venha falar com o seu Deus. Quem precisa de algo? Quem precisa de um milagre? Quem precisa de uma porta aberta? Quem precisa de uma cura? Quem precisa de uma libertação? Eu quero declarar que aquele que tudo pode fazer por você está aqui, e Ele vai te ouvir. Ele está aqui para te ouvir. Nós aprendemos quem é Deus, de Gênesis, Apocalipse,
nós entendemos o amor, a grandeza e a profundidade do Senhor. Você pode se aproximar dele. Você pode adorá-lo. Se você precisar de algo, você também pode solicitar. Sabe por quê? Porque Ele é o seu Pai. Ele é o seu Pai. Ele é o seu Pai. Senhor, muito obrigado por nos amar. Muito obrigado, Senhor, por nos perdoar. Muito obrigado, Senhor, por nos libertar. Mas acima de tudo, muito obrigado por nos aceitar. Obrigado porque o Senhor me aceitou. Obrigado porque o Senhor aceita cada um de nós. O Senhor nos aceita. O Senhor nos aceita. Pai, Paizinho, o Senhor é aquele que habita no meio dos louvores. O Senhor está entronizado nos meios dos louvores do seu povo. Nós reconhecemos quem Tu és. Nós confiamos em Ti. Confiamos no Teu amor, na Tua grandeza, no Teu poder. Pessoas aqui, Senhor, precisam de cura. Pessoas que precisam, Senhor, de uma libertação. Pessoas que precisam do Teu coração aquecido pela Tua presença. Crede em Deus e também em mim. Pessoas que estão desempregadas, Senhor. Muitas moradas. Pessoas que estão passando Se necessidades. não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crer em mim, obras maiores fará. Paizinho, 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 venha socorrer o Teu povo, Senhor. Se me amares verdadeiramente, Vem nos curar, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Toca Pai, nesse corpo e Ele enfermo, vos Pai. dará o Consolador, Senhor, toca o Espírito nessa da alma verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará meu em Deus. vós para sempre. Aquele que crê nos Alegra o meus nosso coração, meu Pai. mandamentos e os guarda, Ele é o Que nós que possamos me sentir o ama. Teu amor, Senhor. E se alguém me amar, será amado do meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei.
seu Deus está neste lugar. Quero te amar mais, Senhor. Seu Deus quer ouvir a tua voz. O teu Pai, o teu Senhor, o teu amigo, o teu Redentor, o Príncipe da paz, o teu ajudador, o teu auxílio, a tua esperança, a tua força, a tua justiça, a tua salvação. Ele é tudo o que você precisa. Eu quero te amar, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Vai recebendo um toque do Senhor. Vai recebendo cura. Vai recebendo restauração. Que a sua fé seja aquecida. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar. Oh Deus mais, maravilhoso, Senhor. nós te amamos por tudo aquilo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo aquilo que o Senhor tem a nos oferecer. Nós entendemos que o Senhor é completo e é por isso que nós estamos aqui nessa noite e nós reconhecemos a tua grandeza. Ah, meu Deus, para onde iremos nós? Para onde iremos nós? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Como nos ausentar, Senhor, da tua presença? Se eu subir ao céu, lá o Senhor está. Se eu descer às profundezas, lá o Senhor está. Se eu fizer a minha casa no mais altos céus, o Senhor ali estará. Pai, nos ensina a te amar, porque esse é o verdadeiro sentido da vida. É reconhecer o teu amor, é reconhecer quem tu és, é entender que o Senhor é a salvação. Esse é o maior tesouro, é a maior descoberta, essa é a maior conquista do homem, é entender e reconhecer quem é o nosso Senhor, quem é o nosso Deus. Aleluias. Está claro para você quem é Deus? Está claro para você quem é o seu Deus? Amém? Você que entende quem é o Senhor, eu convido você a aplaudi-lo bem forte em nome de Jesus. Graças a Deus. Aleluia. Pode tomar o seu assento.